Nosso tema de hoje: andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? E nós vamos nos basear no texto de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo nos dizendo, no capítulo 5, versículo 7, assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? E é disso que nós vamos tratar nesta noite. Vamos orar? Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus que mudou as nossas vidas, transformou os nossos lares, que fez de nós novas criaturas. Nós estamos aqui nesta noite para te louvar, te agradecer pelo que o Senhor tem feito, pelo que fez naquela cruz, porque hoje somos salvos, somos filhos teus, servos teus. Estamos aqui mais uma vez para ouvir a tua palavra, mas não somente ouvi-la, Jesus, estamos aqui para entendê-la e para praticá-la em obediência. Ó Deus querido, usa a minha vida, usa a minha boca, usa a minha voz para falar aquilo que é da tua vontade ao teu povo, e que todos aqui possam, Senhor, ser reanimados, reavivados nas suas forças através desta palavra. No teu nome santo é que eu te louvo, te agradeço. Amém e amém. Todos digam amém. Obrigada, Tiago. Amados, hoje é dia 1º de julho. Amanhã é dia 2 de julho. Dia 2 de julho é exatamente o meio do ano. É o dia que é o meio do ano, dos 365 dias. Hoje, dia 1º, é o primeiro dia do segundo semestre de 2012. E muitas coisas nós já vimos Deus fazer nesses primeiros 6 meses, né? Nesse semestre que terminou ontem. E o Senhor já manifestou as retribuições e as fartas colheitas que Ele tinha nos prometido na virada do ano para 2012. Mas eu creio que nós não vamos parar por aqui. Deus continuará fazendo muito no meio do nosso povo. Amém? Deus continuará a fazer e a cumprir as suas promessas para as nossas vidas em todas as áreas. Não somente numa, deixando uma outra ruim pela metade. Deus fará no teu físico, né? Na vida da tua família. Deus fará nas tuas finanças. Deus fará na tua vida emocional. Deus fará na tua vida financeira. Deus atuará em todas as áreas da tua vida. Amém? E hoje, pelo ensino da palavra, você é que vai determinar como você vai ver os próximos 6 meses de 2012. Se você vai se ver feliz ou infeliz. Se você vai se ver por cabeça ou por cauda. Se você vai se ver uma pessoa bem-sucedida ou uma pessoa fracassada. Se você vai se enxergar como uma pessoa crescendo em todas as áreas ou uma pessoa estagnada. Amém? Qual é a perspectiva que você tem para este segundo semestre? Quais são os teus propósitos, os teus objetivos? Porque assim como você vê esse segundo semestre, assim sucederá. É assim que vai acontecer. Então eu gostaria que você analisasse por um momento. Pense aí um pouquinho. Como está a sua família? Como estão as tuas finanças? Como está a tua saúde? Talvez você tenha visto alguma coisa que não está muito boa quando eu te perguntei isso. Talvez você tenha enxergado alguns pontos aí que estão pegando, que não está legal. Mas nós temos que pensar como o apóstolo nos ensinou neste versículo que abrimos o culto. Não andamos
andamos por fé e não pelo que vemos. Talvez você não tenha visto alguma coisa muito boa aí, mas ele nos adverte para nós andarmos por fé. Mas os fatos às vezes não são tão bons. E aí você fala assim, mas como é que eu vou andar por fé vendo isto que eu estou vendo? E é nisso que eu quero te ajudar nesta noite, porque a fé é muito importante, não é, irmãos? Vamos lá, em Hebreus 11, o que diz? Versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém? Então veja, nesta noite, o que eu quero, na verdade o que Deus quer, é que você tenha plena convicção, plena certeza, independentemente daquilo que os teus olhos estão vendo. Deus espera que você viva os próximos 6 meses com esta certeza e com esta convicção. Amém? Em 2 Coríntios diz assim, no capítulo 2 e o versículo 14, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Diga sempre. Sempre. Sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, irmãos, ou você olha esses próximos 6 meses com olhos de fé, ou você olha esses próximos 6 meses com olhos de medo. Eu espero que você escolha olhar com os olhos de fé. Amém? Por quê? Porque o medo é o contrário da fé. O medo te paralisa. O medo, ele não te deixa avançar. O medo não te deixa progredir. O medo te incapacita. O medo tira os teus olhos do foco. E o medo deixa você estagnado, inerte. Amém? Em 1 Coríntios 9:2 diz assim: se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então, irmãos, se nós somos o selo do apostolado do apóstolo Paulo, nós devemos pensar como ele foi um imitador de Cristo. Então, o que ele nos advertiu logo no início do culto? Para andarmos por fé e não pelo que vemos. Amém? Vamos imitar o apóstolo Paulo então, irmãos. Porque não nos resta outra alternativa. Nós não temos outra escolha a não ser vivermos por fé. Neste mundo mau, nas tribulações, no que nos advém, não é verdade? Nas adversidades, não nos resta outra alternativa a não ser vivermos por fé. E diz em 1 Coríntios 15:57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, diz que Deus nos dá vitória. Deus não nos dá derrota. Amém? Então eu quero que você repita: a vida de triunfo e a vitória em Cristo são resultado da minha vida da fé. Amém? Hoje você vai aprender a confiar quando não lhe for permitido ver. E eu, como sua pastora, eu não posso permitir que você se encolha de medo e que você olhe para as adversidades e pare diante das impossibilidades. Amém? Então, irmãos, tem uma frase do apóstolo Miguel Ângelo que eu anotei aqui que eu achei muito legal. Fé é a ousadia da alma de ir além do que é possível ver. Amém? Vou repetir. Fé é a ousadia da alma de ir além do que é possível ver. Quando Paulo nos disse para andarmos por fé e não pelo que nós vemos, é porque algumas vezes nós vemos algumas coisas ruins. Então, por isso que ele nos incentiva a andarmos por fé. E eu gostaria agora de lembrar com vocês a história dos 12 espias. Amém? E nós vamos ali tirar alguns ensinamentos daquele trecho. Por quê? Porque um dia Deus prometeu ao seu povo que eles teriam uma terra prometida. E Deus os tirou da escravidão do Egito e os levou para uma terra prometida.
Amém? Agora, por que ele então escolheu 12 espias para ir lá espiar a terra? Vocês acham que Deus não conhecia a terra que ele estava dando ao seu povo? Com certeza conhecia. Então qual era o objetivo dele pedir aos 12 espias que fossem lá ver o que tinha na terra? Para que o povo tivesse a certeza e a convicção de que aquele lugar era realmente muito bom. Tá? Então vamos lá para o livro de Números, capítulo 13, versos de 1 a 3. Diz assim: disse o Senhor a Moisés. Irmãos, quando Deus diz, você ouve, acredita, amém? Deus disse: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Olha, não foi escolhido qualquer um, tá? Foi escolhido um príncipe, uma pessoa especial de cada tribo. Próximo. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Amém? Então assim, escolhido ali a dedo, alguns homens que eram príncipes das tribos de Israel. Então, irmãos, você acha que Deus ia dar para o seu povo uma terra ruim? Uma terra infértil? Não. Você acha que Deus ia te trazer a Cristo vive, revelar a sua graça, para te dar alguma coisa ruim? Para você ser um derrotado? Não. As escolhas do Senhor são sempre perfeitas. Continuando, no versículo 18, diz assim: vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má. E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou se é estéril, se nela matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então Deus mandou espias. O que era um espia? Um espião. Um James Bond. Foi lá ver o que tinha lá na terra. Amém? Na verdade, repassando com os irmãos, Deus sabia o que tinha naquela terra. Ele só estava querendo que o povo tivesse certeza de que realmente a terra era uma bênção. E no versículo 27 diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Amém? Então eles trouxeram frutos para provar que realmente a terra era muito boa. Tudo que Deus tem para o seu povo é realmente muito bom. É sempre o melhor, não é? Versículo 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ixi, ó, que medo. Começaram ali a ver as dificuldades. No versículo 30, Caleb diz assim: opa, peraí, o que é isso? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então o que ele estava querendo dizer para os outros? Pô, espera aí, vocês estão olhando com os olhos da carne, amém? Vocês estão invertendo tudo, né? E ali começa a haver uma divisão. Dois homens, Josué e Caleb, olharam e viram a bênção e que era possível. E os outros 10 viram a mesma coisa, mas eles olharam com os olhos do medo. Enquanto Josué e Caleb olharam com os olhos da fé. Com que olhos você quer ver mesmo os próximos 6 meses desse ano? Amém. Nós temos que imitar Josué e Caleb, amém? Em Números 14:1 diz assim, 13:31, desculpa, verdade, 13:31, é isso mesmo. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 32,
diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E o 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Então esses 10 espias infamaram todo o povo com notícias ruins. Números 14:1 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Irmãos, olha o estrago que esses 10 espias fizeram. Veja o que os olhos do medo podem provocar. Amém? Eles se esqueceram dos milagres, eles se esqueceram de onde Deus os tirou, eles se esqueceram que eles eram escravos no Egito e foram tirados de lá. Eles se esqueceram de tudo que Deus tinha feito naquela caminhada até ali, porque eles olharam com os olhos do medo. Então, veja o conflito, irmãos. No versículo 30, nós vamos prevalecer. No 31, nós não podemos. Amém? Continuando, Números 14, de 2 a 4, diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Então, por causa dos 10 espias, todo o povo começou a murmurar. E aí eles pecaram contra o Senhor. Aí era chamar Deus de mentiroso. Falar: o Senhor é um Deus fraquinho, o Senhor não pode nos ajudar. E foi aí que eles erraram. E por conta disso, Deus os fez mais 38 anos no deserto, andando em círculos, sem chegar à terra prometida. Amém? Então, irmãos, eles tinham ficado no Egito 430 anos. De lá saíram e andaram até esse local onde eles pararam, Cades Barneia. E eles caminharam durante 2 anos. E Deus os fez andar em círculos no deserto, mais 38, que dá exatamente os 40 anos que eles ficaram peregrinando. No versículo 22, do capítulo 14... nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, irmãos, grave isso, outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Abençoados, Deus não permitiu que ninguém daquele povo chegasse à terra prometida, somente Josué e Caleb. E ali o que acontece? Somente as pessoas que tinham menos de 20 anos entraram na terra prometida. Com 21 anos para frente, todos pereceram no deserto e não chegaram lá. Amém? Tamanha ira de Deus. Ele ficou muito bravo com o povo pela desobediência, pela murmuração e por não acreditarem que eles poderiam chegar àquela terra. Então o que Deus fez? Como os espias levaram 40 dias para ir e voltar, para cada dia que os espias tiveram para chegar até lá, o Senhor fez virar 1 ano. Então de 40 dias, viraram 40 anos no deserto. E o que eu gostaria de mostrar para vocês é que se eles tivessem saído do Egito e ido para Canaã por um caminho óbvio, de lá até Canaã tem 150 quilômetros. E esse percurso eles poderiam ter feito de 30 a 40 dias. Amém? E
E eu gostaria de tentar mostrar para vocês, nós vamos colocar um mapa no telão. O mapa está clarinho e nós temos muita luminosidade, muita claridade, e talvez não fique tão claro. Mas só para vocês verem os trajetos, né? Os percursos. Amém? Vamos lá, vamos tentar. Amém. Vamos tentar. Ali tem um caminho tracejado que vai descendo, que é o percurso quando eles saíram do Egito e fizeram toda essa curva lá para baixo e subiram novamente. Aí ali no meio vocês veem uma cidade chamada Cades Barneia, que é onde o povo parou. E dali os 12 espias saíram. Dali de Cades Barneia, eles subiram até Canaã. Estão vendo Canaã ali em cima? E eles espiaram. Essa viagem levou 40 dias. Tá? 40 dias. E o que aconteceu? Se eles não tivessem desobedecido, não tivessem se assustado com a notícia má dos 10 espias, eles teriam feito o mesmo caminho, concordam? Nos 40 dias. Mas não, por causa da desobediência, Deus os fez andar em círculos ali. Eles desceram tudo de novo, olha, desceram e subiram lá pela lateral. O que levou os 40 anos. Um percurso que poderia ter demorado de 30 a 40 dias, levaram 40 anos. Eu não quero que isso aconteça com você. Amém? Neste segundo semestre. Eu não quero ver a igreja andando em círculos, né, pelo deserto, sem chegar à sua terra prometida. Amém? Para isso, você precisa aprender a ter como Caleb um outro espírito. Amém? Se você não consegue se ver saudável, você não vai ser saudável. Se você não consegue ver um casamento feliz, você não terá um casamento feliz. Se você não consegue se ver sendo usado por Deus, você não conseguirá ser usado por Deus. Amém? Então eu quero que você veja esse semestre que se inicia hoje com os olhos da fé e não com olhos de medo. Amém? Glória a Deus. Diz em Filipenses 1, versículo 6 o seguinte. Vamos pular, Filipenses 1, 6, amém. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, irmãos, quando Deus fez a promessa ao seu povo, Ele não ia abandoná-los no meio do caminho. Amém? Deus não dá uma bênção pela metade. Deus não te cura pela metade. Deus não te faz meia promessa. Deus não te dá meia bênção. Tudo que Deus te dá é completo. Amém? Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la, né? Então, o que nós vamos passar agora para a segunda parte da pregação? Eu vou enumerar 6 riscos de você olhar para esse semestre com os olhos de medo e não olhos de fé. Amém? Primeiro risco. Se você olhar com olhos de medo, você vai viver grandes conflitos. Vamos lembrar lá o que dizia em Números 13, 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. E o 28. Porém, o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Então, irmãos, olha o conflito começando aí. Não é verdade? De um lado, uma voz diz: a terra é boa, é maravilhosa, né? E a outra voz que diz: mas lá tem Anaques, tem amalequitas. Amém? Então, irmãos, os 10 espias, qual foi o erro deles? Eles começaram a superdimensionar o inimigo. Eles começaram a achar que era muito maior, muito mais perigoso, tudo muito mais, tá? Então isso é superdimensionar as dificuldades. Toda vez que você olha para a vida com olhos de medo, você entra em grandes conflitos. É uma voz que diz: você pode ir,
É a outra voz que diz: fica no teu lugar que lá é perigoso. Segundo risco: se eu começo a ver a vida com olhos de medo, eu começo a desenvolver uma mentalidade pequena. Vamos lá, 13, 29 e o 33 diz assim: os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E o 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Segundo risco, eles começaram a se comparar com aqueles homens gigantes, ou não tão gigantes assim, porque alguns estudiosos dizem que eles não eram tão grandes assim. O medo os fez ver maiores do que eles eram. Então, trazendo para os nossos dias, a pessoa está lá diante de um concurso, mas eu tenho lá, são 1000 candidatos por vaga, os candidatos são melhores do que eu, eles têm mestrado, têm pós-doc, tem gente de Harvard. Irmãos, e daí? E daí? O lugar é teu, amém? Você que tem que prevalecer. Então, quando você começa a olhar os amalequitas, os anaques, os gigantes, você começa a se achar pequeno. E esta mentalidade pequena que nós não podemos ter. Porque que eu saiba, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Amém? Então, Deus diz que sempre nos conduz em triunfo, né? Terceiro risco: se eu olhar a vida com olhos de medo, eu vou cumprir a minha própria profecia de derrota. Eu não conheço ninguém que tenha vencido dizendo: eu não posso, eu não consigo. Não existe, não é? Os olhos de medo cumprem profecias de derrota. Porque veja aqui no versículo 31, eles disseram assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O que eles fizeram aqui? Profetizaram derrota. Né? Eles disseram: não poderemos subir. Eles já declararam e decretaram a derrota, né? E se você se achar incapaz, dizendo não posso, você está profetizando derrota na tua vida. Amém? Se você achar que o câncer é mais forte do que você, o câncer te derrota. Se você achar que a crise financeira é maior do que você, a crise financeira vai te derrotar. Amém? Então não profetize derrota na sua vida. Então, se você recebeu um diagnóstico médico, tá ali dizendo que tem uma situação ruim, você recebeu ali um aviso de que está com uma doença, não profetize que aquela situação vai ser vencedora na tua vida. Você tem que profetizar vitória em nome de Jesus. Se você tem um currículo para enviar, ou você está esperando aí para entrar numa faculdade, num curso agora no 2º semestre, profetize vitória sobre essa situação. Se você tem alguma mentira que está ali tentando derrubar o seu casamento, uma situação ruim, profetize vitória em nome de Jesus. Se você tem alguma situação na tua família, algum problema ali de relacionamento, profetize vitória em nome de Jesus. Se você está querendo abrir um negócio próprio, ou você está querendo que as tuas dívidas sejam perdoadas, que você consiga, né, pagá-las, profetize vitória em nome de Jesus, tá? Então, cuidado com o que você fala. E quarto risco: se eu olhar a vida com olhos de medo, eu vou influenciar a todos com negativismo. Quando você é negativista, quando você é pessimista, você pode afetar todos aqueles que estão ao teu lado. Então pense nisso. Você não só se prejudica, mas você prejudica os que estão à sua volta. Veja lá o que diz no capítulo 13, versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra
que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então veja que esses 10 espias, eles infamaram a terra. Então vocês imaginem, o povo de Deus ali parado em Cades Barnea, esperando os 12 espias voltarem 40 dias. Vocês não imaginam que eles estavam com uma expectativa? Talvez boa até. Não é? Uma expectativa boa. Então eles estavam ali aguardando. De repente chega o Josué e Caleb. É maravilhoso. Tem tudo. Tem frutas, tem leite, tem mel. É uma terra maravilhosa. Aí vem os outros 10. É horrível. Vocês não vão conseguir passar. Os caras são poderosos. Eles são gigantes. Eles são treinados desde a infância para a luta. Sem chance. Então eles infamaram a terra. Eles estavam chamando Deus de mentiroso. Quando se vê a vida com olhos de medo, tudo se torna muito maior. Tudo pega maior volume do que deveria. Amém? E você começa a ver as coisas como gigantes. Quinto risco. Se eu ver a vida com olhos de medo, eu vou me inferiorizar. Lá no versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Então, irmãos, veja, aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles se achavam gafanhotos. Eles se inferiorizaram. Então, vamos pensar aqui nos nossos dias. Às vezes, mas pastora, eu estou passando por isso porque na verdade eu vim de uma família pobre. Eu estou assim porque eu sou negro, eu sofri muita discriminação. É porque eu tenho muita dificuldade de aprendizado. Não, mas eu sou assim porque eu sou gordo. Não, mas é que eu sou tímido. Então eu sofro agora porque eu sou muito tímido. Não, mas é porque eu sofri violência infantil. Não, é porque eu fui morador de favela. Não, mas eu sou assim inferior porque eu sofri bullying na escola. Irmãos, quando você começa a se inferiorizar, você está sublimando o mal. E você está subestimando a fé. Amém? Então, veja que eles dizem que eles sabiam que os gigantes os viam como gafanhotos. Uma pergunta que eu faço para vocês: como é que eles podiam saber que os gafanhotos viam eles como gafanhotos? Que os gigantes viam eles como gafanhotos? Eles chegaram para os gigantes e perguntaram: o que você acha de mim? Você acha que eu sou muito pequeno? Você acha que eu sou normal? Eles chegaram para os gigantes e perguntaram. Então, de onde é que eles tiraram essa ideia de que os gigantes achavam eles gafanhotos? Não é? Então, assim, era uma coisa que eles se viam daquele jeito e achavam que os outros também viam. Né? Então, assim, não permita isso na sua vida. Esse sentimento de inferioridade. Porque a Bíblia nos diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, assim, você vai olhar para o seu vizinho, para o seu coleguinha. O que você podia fazer? Cantar assim, quero que valorize. Quero dizer, você tem valor, o Espírito Santo move em você. Você tem valor, o Espírito Santo. Amém. E o sexto risco, o último risco, abençoadinhos. Olha lá. Se eu olho a vida com olhos de medo, eu me torno miserável. Então lá em Números 14:2 diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Amém? Eles já se achavam miseráveis. Eu não posso deixar você se achar um miserável. Por isso é que nesta noite eu estou tentando fazer com que você encare os teus medos e os teus temores. Porque eu tenho que fazer você acreditar que esses 6 meses serão realmente meses para você chegar à terra prometida. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia.
E diz em Números 13:30, vamos lembrar o que Caleb falou, né? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém, irmãos? Subamos e possuamos, porque certamente prevaleceremos. Quando se olha com os olhos do medo, tudo é muito maior do que se imagina. Aí a pessoa recebe um diagnóstico, mas vou lá de novo no diagnóstico. No diagnóstico médico, aí ela olha lá, olha, que nome é esse? Para começar, a gente abre o exame agora e já vai para a internet. Bota no Google. Todo mundo faz isso. Vai lá procurar o que diz lá sobre a doença que apareceu. Olha lá, miastenias graves. É grave, né? E já vai tremendo. Aí lê lá um monte de coisa. Irmãos, às vezes isso ajuda bastante. Porque às vezes você está pensando que a coisa é muito grave. E às vezes a internet acaba te liberando desses medos. Aí você fala, não é nada disso. Mas às vezes a coisa aperta. E aí você começa a ver que o quadro é realmente estranho. O Google diz lá. Você fica com o Google ou fica com a Bíblia? Então eu quero que você repita comigo agora. Neste semestre, eu vou avançar. Vou olhar a vida com os olhos da fé. E não com os olhos do medo. Vou subir e vou possuir. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em Números 14, de 7 a 9, diz assim: E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Então o Senhor é conosco, irmãos, não temas. E em Hebreus 3 diz assim, versículo 15: Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Então assim, deixa eu parar de um pouco esse versículo, porque assim, às vezes a gente lê esse texto lá em Hebreus e não sabe juntar, assimilar com o que nós estamos vendo hoje. Então assim, veja aqui como foi na provocação. Então para Deus, aquilo que o povo fez em acreditar nos 10 espias e se abater, foi uma provocação. Seguinte, 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então aquele povo não entrou na terra prometida pela incredulidade. E eu não quero que você saia daqui hoje sem ter a tua bênção por causa de incredulidade. Amém? E o que aconteceu com Josué e Caleb? Por quê? Se o povo pereceu no deserto, só os de 20 anos para baixo entraram na terra prometida, e Josué e Caleb, olha que bonitinho lá a história de Caleb, Josué 14, de 6 a 14. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus.
Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora, sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Irmãos, que bonitinho, olha só. Calebe tinha 40 anos, quando Moisés mandou ele ser um dos 12 espias. E ele, pela fé que teve, pela convicção e pela certeza, e pela obediência ao Senhor, ele chegou nesse ponto com mais 45 anos. Então, com 85 anos, ele disse que ele tinha a mesma força, a mesma coragem para o combate, a mesma determinação e a mesma perseverança. Amém? Eu gostaria que a gente entendesse que a gente tem que ter esse outro espírito que Calebe tinha, de olhar as coisas, as mesmas coisas que os outros veem, mas pelos olhos da fé e não pelos olhos do medo. Com que olhos você quer enxergar esse semestre que se inicia hoje? Amém. Com os olhos do medo? Não. Com os conflitos? Não. Com mentalidade pequena? Não. Cumprindo sua própria profecia de derrota? Não. Influenciando a todos com negativismo? Não. Se inferiorizando? Não. Se tornando um miserável? Com certeza não. Que você possa olhar esse próximo semestre com os olhos da fé. Aqueles olhos que enxergam além dos gigantes que aparecem na tua frente. Aqueles olhos que enxergam além dos amalequitas, além dos anaqueus e de qualquer raça, de qualquer gigante que possa aparecer na sua frente. Escolha ver esse segundo semestre com os olhos da fé. Amém? E eu sei que será assim, porque assim disse o Senhor.